Você já parou para pensar que as nossas vidas podem ser moldadas por forças que nem sempre controlamos? E se eu te dissesse que a literatura já explorou essa ideia de um jeito bem radical e científico? Hoje vamos mergulhar no universo do naturalismo, uma das escolas literárias mais impactantes do século XIX. E vamos fazer isso através da história de um personagem chamado Ernesto Braga. Prepare-se, porque essa jornada vai mudar a forma como você enxerga a realidade e a ficção. Vamos começar imaginando o cenário final do século XIX. Uma cidade crescendo sem controle, cheia de cortiços abafados. É nesse ambiente que vive Ernesto, filho de um operário alcoólatra e de uma lavadeira exausta. A vida dele não é sobre sonhos, é sobre sobrevivência. O lugar onde ele mora é úmido, barulhento, superlotado. O cheiro de suor se mistura com o de comida estragada, e as brigas ecoam pelas paredes finas. E por que eu estou descrevendo tudo isso com tantos detalhes? Porque essa é a primeira grande marca do naturalismo: retratar a realidade de forma crua e objetiva. Nada de idealizações românticas. A literatura naturalista funciona quase como uma fotografia da sociedade, mostrando o que há de mais feio e problemático, sem filtros. A ideia era expor as feridas sociais para que elas pudessem ser discutidas e, quem sabe, curadas. Agora vamos falar sobre o determinismo, o conceito mais importante do naturalismo. Ele se baseia em 3 pilares: hereditariedade, meio e momento histórico. Vamos ver como isso se aplica à vida do Ernesto. O primeiro pilar é a hereditariedade. Ernesto cresceu vendo o pai chegar bêbado e agressivo toda noite. Com o tempo, ele mesmo começa a ter explosões de raiva, impulsividade e uma forte inclinação para a bebida. Para o naturalismo, isso não é uma simples coincidência ou uma falha de caráter. É a biologia em ação. Traços físicos e psicológicos são passados de geração em geração. A violência do pai reaparece no filho como uma herança, uma consequência quase inevitável. Mas a genética não explica tudo. O segundo pilar é o meio. O cortiço onde Ernesto vive é um personagem por si só. A pobreza extrema, a falta de oportunidades, a convivência forçada com dezenas de outras famílias. Tudo isso molda o comportamento das pessoas. Crianças aprendem a mentir para conseguir um pedaço de pão. Adultos competem ferozmente por qualquer trabalho. E as relações são marcadas pela necessidade, não pelo afeto. Ernesto não escolheu nascer ali, mas aquele ambiente condicionou cada uma de suas escolhas e limitou suas possibilidades. E o terceiro pilar, o momento histórico, amarra tudo isso. A história de Ernesto se passa durante a Revolução Industrial, uma época de exploração intensa da classe trabalhadora. Quando ele começa a trabalhar na fábrica, as jornadas exaustivas, o calor das máquinas e o barulho constante só pioram sua irritação e seu cansaço. O contexto social e econômico funciona como mais uma força que o empurra para baixo. Para o naturalismo, o ser humano é resultado dessa soma, herança genética, mais o ambiente onde vive, mais o momento histórico. Essa visão de mundo foi muito influenciada pelo pensamento científico da época, como o positivismo e a teoria da evolução de Darwin. O escritor naturalista age como um cientista. Ele observa a sociedade como um laboratório e analisa os personagens como se fossem objetos de estudo. Ele não julga, não condena e nem tenta embelezar a realidade. A postura é de distanciamento, quase de frieza, registrando os fatos de forma objetiva. Por isso, as narrativas naturalistas aproximam o comportamento humano do comportamento animal. A luta pela sobrevivência, a competição por recursos e a força dos instintos
são temas centrais. Isso fica muito claro quando Ernesto conhece Lúcia, uma vizinha do cortiço. O relacionamento deles não tem nada de romântico. É descrito com base no desejo físico, no ciúme possessivo e em conflitos constantes. O amor não é um sentimento sublime, mas um impulso biológico. As brigas entre eles são movidas por necessidade e instinto, não por uma paixão idealizada. Com o tempo, o destino de Ernesto parece se selar. Ele começa a beber cada vez mais, exatamente como o pai. A narrativa mostra que isso não é uma escolha livre, mas o resultado da combinação de sua herança genética com a pressão do meio social. O determinismo naturalista sugere que a liberdade individual é muito pequena diante dessas forças poderosas. A pobreza e a falta de educação funcionam como uma engrenagem que define o caminho das pessoas. A própria saúde dos personagens é tratada como consequência do ambiente, quando Lúcia fica doente por causa das condições insalubres do cortiço. A história não apresenta isso como um drama sentimental ou um castigo divino. É uma consequência direta e material da vida que ela leva. O corpo adoece porque o meio é doentio, é a ciência, e não a fé ou o destino, que explica o sofrimento humano. E os finais das histórias naturalistas raramente são felizes. Não há redenção mágica ou soluções fáceis. No final da nossa história, Ernesto percebe que seu próprio filho pequeno já começa a mostrar sinais de agressividade na escola. Ao ver o menino empurrando um colega, ele não sente só culpa, ele sente o peso da repetição. Ele percebe que o ciclo de violência e pobreza pode continuar por mais uma geração. A história de Ernesto Braga, portanto, é uma grande metáfora para os princípios do naturalismo. Ela nos mostra como o determinismo, a hereditariedade e o meio social são as forças que realmente movem os personagens. Revela uma visão de mundo onde o homem é visto como um produto do seu tempo e do seu ambiente, analisado de forma científica e sem sentimentalismo. O ser humano não é um herói livre, mas uma criatura moldada por forças invisíveis e poderosas. Ao entender a trajetória do Ernesto, a gente entende por que obras como O Cortiço, de Aloísio Azevedo, são tão importantes e, ao mesmo tempo, tão chocantes. Elas nos forçam a olhar para as partes mais sombrias da sociedade e a questionar o quanto de nossas vidas é realmente uma escolha nossa. E aí, o que você achou dessa viagem ao mundo do naturalismo? É uma visão de mundo bem pessimista, não acha? Mas também muito poderosa para pensar a nossa própria realidade. Deixe seu comentário aqui embaixo, dizendo o que você pensa sobre essa ideia de que somos determinados pelo meio e pela hereditariedade. Se você gostou de desvendar a literatura com a gente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. A gente se vê na próxima análise. Obrigado por assistir e até mais.